Fazer a edição de um vídeo no ritmo da música eu acho que você já sabe, né? Eu tô falando aí de você fazer os cortes junto com as batidas, identificar as partes que a música cresce, que a música diminui, pra você associar isso à sua edição. Mas hoje eu queria te dar algumas ideias, 3 pra ser mais preciso, pra você incrementar, dar uma temperadinha aí nos seus vídeos que você estiver fazendo a edição junto com a música. Esse aqui vai principalmente pra galera que me segue aqui, que faz clipes de rap, de trap e de vários outros estilos aí que precisam bastante dessa ideia da edição focada na música. Eu vou fazer esse vídeo aqui usando o Adobe Premiere, mas é basicamente a mesma coisa em qualquer outro programa de edição, tá bom? E obviamente, pra gente começar a fazer os efeitos junto com a batida da música, a gente tem que primeiro identificar as batidas da música. Se liga aí rapidinho como é que eu faço. Depois que você colocou a sua música na timeline, você vai ouvi-la pra identificar onde estão os pontos dessas batidas mais graves. E aí você vai pressionar a tecla M pra adicionar um marcador aí na sua linha do tempo. Isso funciona em qualquer programa de edição. Mas vamos lá, minha primeira ideia pra você é uma que talvez você já até saiba, porque é muito simples de ser executado. Eu tô falando do split screen junto com a batida da música. Eu já tenho aqui na minha timeline um pequeno videozinho montado com base naquelas batidas que a gente fez anteriormente. E a gente vai adicionar o efeito de split screen em uma dessas batidas. Pode ser, por exemplo, aqui nessa segunda batida. A gente tem a primeira. Perceba que ele dá 2 batidas ao mesmo tempo, né? E o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar esse split screen simplesmente fazendo um corte nesse primeiro ponto da batida, depois aqui onde a gente quer que o efeito acabe, que pode ser antes do próximo take, seleciona esse trecho que sobrou, segura a tecla Alt, clica e arrasta ele pra cima pra duplicá-lo. Agora a gente tem 2 vídeos iguais aqui, ó, um em cima do outro. E esse vídeo de cima, a gente vai vir aqui nos Effect Controls e nós vamos diminuir a escala dele, mais ou menos dessa forma aqui. Depois, aqui no segundo ponto onde acontece a batida, a gente vai fazer a mesma coisa, faz um corte aqui, segura a tecla Alt e esse trechinho que sobrou aqui, a gente clica e arrasta pra cima. E nesse trechinho aqui de cima, a gente diminui o tamanho da nossa imagem mais uma vez. E aí o efeito vai ficar assim. E a gente pode usar a própria batida da caixa aqui na frente para voltar ao normal. Depois que ele fez esse desenho, a gente apaga esses 2 caras aqui de cima. E aí sim. E aqui na frente, se você quiser, você pode fazer um outro corte e adicionar um pouco mais de zoom aqui, ó, pra fazer como se fosse um terceiro take. E aí sim. Viu só? E se você quiser, você pode brincar ainda mais com esses efeitos, como por exemplo, com modos de mesclagem, trocando o modo de opacidade aqui para overlay e tendo outras cores aqui no fundo. Você pode adicionar efeitos de inversão, vindo aqui em Effects e procurando por Invert. E aí olha que massa. E você pode ir incrementando esse efeito conforme você achar necessário. Além do split screen, existe um outro efeito bastante legal. Eu não sei exatamente o nome desse efeito, eu costumo chamar de piscadinha, né? Mas você pode chamar do nome que você quiser, o strobo, qualquer outra coisa. Ele é bem fácil de fazer e você pode fazer tanto na mão quanto com efeitos. Dá uma olhadinha como é que funciona. Esse efeito de piscadinha é muito legal de usar, principalmente quando a gente tem as batidas dos hi-hats bastante evidentes, né? Como por exemplo aqui, ó. São essas batidinhas sequenciais aqui na música. E pra gente fazer esse efeito é muito simples, a gente vai dar o zoom máximo aqui na nossa timeline e nós vamos fazer cortes aqui com a duração de um quadro, que é basicamente isso daqui, ó. Você percebe o momento em que começam essas batidinhas, vai ser bem aqui nessa parte da música, e aí você faz os cortes aqui, ó, de quadro em quadro. Vai avançando um quadro pra frente e cortando com a ferramenta de corte. Em seguida, você vai apagar um quadradinho sim e o outro não. Apaga aqui, ó, o primeiro sim, o segundo não, o terceiro, o quinto e vai avançando até apagar o final. E perceba aqui que tem um vídeo logo aqui embaixo, né? Por ter esse vídeo aqui embaixo, olha como vai ficar o resultado. E só corte super rápido. Eu vou até deixar ele um pouquinho mais curto, vou remover esses 2 últimos. E se você quiser deixar esses cortes aqui no preto, em vez de cortar para outro take, você pode simplesmente apagar esse trechinho aqui de baixo. E aí, olha só. O efeito também é super bacana. Outra forma de fazer esse efeito da piscadinha é usando o próprio efeito Strobe Light. Mas aqui na frente a gente tem outro hi-hat também que eu vou usar.
E no momento que eu quero que o efeito comece, eu venho aqui e faço um corte. E eu vou aplicar nesse take aqui. Para isso, eu vou vir aqui nos efeitos e procurar por Strobe Light. Vou adicionar o Strobe Light aqui nesse trechinho. E em Effect Controls, eu vou colocar aqui em Strobe Duration, a duração dessa piscadinha pode ser bem curta, coisa de 0,1 segundo. Em Strobe Period, eu vou escolher o intervalo entre cada uma das piscadas. Quanto menor o valor, mais piscadas. Você pode colocar um valor aí de, por exemplo, 0,2. E agora, quando você der play, você vai ver que ele vai piscar com aquela cor em branco. Mas se você não quiser essa piscada em branco, você pode trocar essa cor para, por exemplo, azul, sei lá. Mas eu prefiro que você mantenha aqui em branco e troque essa opção aqui do Strobe para Make Layer Transparent. E agora sim a gente vai ter a piscadinha do mesmo jeito que a gente fez antes com os cortes. E antes da gente ir pro próximo efeito, eu só queria lembrar você, eu sempre falo isso porque a galera normalmente não conhece, né, não sabe que a gente tem uma escola de audiovisual, Brainstorm Academy. E principalmente se você quer usar o Premiere, mas ainda tá com dificuldade, tá com medo desse programa, acha que ele é muito complexo, a gente tem um guia passo a passo pra te ajudar. É o curso Dominando o Adobe Premiere 2.0. Se você quiser dar uma olhada nesse curso e vir fazer parte dele com a gente, vai ter o link aí na descrição, beleza? E claro, com um descontinho, né, pra você que tá vendo esse vídeo. Sempre vão ter um desconto legal aí. Então tem aí pra você também. E pra fechar mais uma ideia pra você, o Bass Shake. Essa daqui é bastante bacana. A gente vai adicionar um efeito de blur pra dar a sensação em quem tá assistindo de que o grave da música tá tão pesado que chega a tremer a câmera. Se liga aí. Pra fazer o Bass Shake, você vai precisar primeiro de uma camada de ajuste. Vem aqui em Project e em seguida nesse botãozinho aqui embaixo você vai escolher Adjustment Layer ou camada de ajuste em português. Você pode dar um OK nessa opção e depois trazer essa camada de ajuste aqui para sua linha do tempo. Coloca essa camada de ajuste apenas em cima do trecho que você quer aplicar o efeito do Bass Shake, mais ou menos aqui, ó, porque bem aqui a gente tem a nossa batida mais grave. E são duas, inclusive, né? Olha lá. Então o que a gente vai fazer? Nesse Adjustment Layer, nós vamos aplicar o efeito chamado de Directional Blur. No Directional Blur, você vai adicionar aqui a direção como 0 e o Blur Length em 30. Mais ou menos desse jeito aqui. Se você quiser um efeito um pouquinho mais suave, você pode diminuir esse valor. Mas para o resultado ficar bacana, eu recomendo pelo menos 10, tá? E em seguida, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no efeito da piscadinha. Você vai simplesmente fazer cortes aí de quadro em quadro. E aí você vai manter um sim e um não, um sim e um não. Pode deixar apenas 3 aqui por batida, tá? E olha o resultado que você vai ter. Agora é só você copiar esses 3 Adjustment Layers aqui, selecione e dá Ctrl C e nas próximas batidas é só você colar. Tenha certeza aí que você tá na camada de número 2, né? E olha só que bacana. Você ainda pode usar outros tipos de desfoque. Vamos adicionar esse mesmo efeito nessas batidas aqui da frente, ó. Nessas 3. Vamos pegar aqui o nosso Adjustment Layer e vamos adicionar aqui o efeito Transform. E agora a gente vai fazer usando aqui os keyframes. Você vai aumentar aqui o Shutter Angle pro máximo, 360. E aí o que você vai fazer? Vai criar o parâmetro de animação aqui da escala, vai avançar um quadro, colocar o valor aqui em mais ou menos 115, avança outro quadro e volta até 100. Depois copia esses 3 quadros, avança até o momento onde tem a próxima batida, dá um Ctrl V, e depois avança novamente até onde tem a próxima batida e dá outro Ctrl V. E daí a gente tem esse resultado. Gostou do Bass Shake? Muito legal, né? Mas um bônus pra você que ficou até o final desse vídeo. Existe uma técnica de edição chamada de Fast Cut Editing, que é onde a gente vai fazer os cortes muito, mas muito rápido. E esse é o tipo de edição que a gente costuma fazer quando nós falamos de clipes musicais, principalmente desse gênero de rap, hip hop, trap e tudo mais. O Fast Cut Editing simplesmente consiste em você colocar várias cenas intercaladas numa velocidade bastante rápida, que às vezes é sincronizada com a música e às vezes sai um pouquinho de sincronia com a música, mas é mais pra gerar essa percepção de movimento no nosso vídeo. Vale bastante a pena você aproveitar essa técnica do Fast Cut pros seus próximos clipes nesse estilo, beleza? Mas agora me conta aí, qual desses 3 efeitos você mais curtiu? E se você é uma das pessoas que me assiste e que faz esse tipo de produção de vídeo, comenta aí embaixo que eu quero conhecer vocês também, beleza? Aí na tela tô aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar aprendendo edição com a gente aqui no Brainstorm. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!